Nesta aula, nós vamos resolver aí 12 questões de regra de 3 simples, direta e indireta. Se liga aí na primeira questão. Um carro percorre 80 km, então tá aqui, 80 km, com 5 litros de combustível. Eu expliquei na aula 1, mas vou explicar isso aqui de novo. A gente já anota aqui as grandezas, quilômetros e litros, né? Litros de combustível. Poderia botar C de combustível também, né? Tanto faz. Então aqui a gente tem 80 km e 5 litros, né? Então esse carro aí faz 80 km com 5 litros. Beleza. Vamos continuar a questão. Quantos litros? Então ele quer saber quantos litros. Litros está nessa coluna aqui, né? Então X vem nela. Jamais posso botar X aqui, porque aqui não é litros, aqui é quilômetro, tá? Então o X é lá. Quantos litros serão necessários para percorrer 160 km? Essa questão aqui a gente vai resolver por regra de 3, mas depois eu vou te mostrar que você nem precisava fazer uma regra de 3 aqui, tá bom? Mas vamos lá. Vamos analisar aqui se essa regra de 3 é direta ou indireta. A quantidade de quilômetros aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Então a gente vai botar uma seta para cima, para significar que aumentou. De 80 foi para 160. Agora, a quantidade de gasolina, o litro, né, de gasolina, vai aumentar ou diminuir? Ora, se para fazer 80 quilômetros ele gastou 5 litros, para fazer 160 vai ser mais do que 5, né? Então a gente não sabe ainda o valor de X, mas a gente sabe que é maior que 5. Então, as duas setinhas ficaram apontando para cima. Quando as duas setas apontam para cima, significa que essa regra de 3 é diretamente proporcional. Poderia ser assim também, tá? Se as duas fossem para baixo, também seria diretamente proporcional. Então, quando é assim, a gente multiplica num cruz, né? A gente faz assim, ó, 80 vezes x, 160 vezes 5. Vamos armar essa continha aqui, ó. 80 vezes x é igual a 160 vezes 5. Lembrando que isso aqui acaba a regra de 3, né? Agora, bem aqui acaba a regra de 3. A gente tem que saber resolver agora a equação do primeiro grau, né? Já tem aula aqui também no canal. Então, aqui vai ficar 80x, que é igual a 5 vezes 160. Vamos fazer essa conta aqui do lado, ó. 160 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Vai 3, né? 5 vezes 1, 5. Mais 1, mais 3, quer dizer, 8. Então, dá 800, né? 800. Ou seja, x vai ser 800 dividido, né, por 80. Logo, x vai dar quanto? 10, né? 10. Se você fizer as continhas aí devagarzinho, você vai encontrar 10. Eu fiz aqui mais rápido para a gente ganhar tempo. Beleza? Então, galera, para fazer 160 km aqui, ó, ele vai gastar 10 litros de gasolina. Essa é a resposta da questão, tá? 10 litros de gasolina para fazer 160. Mas lembra que eu falei que você nem precisava ter feito essa regra de 3? Bastava você pensar o seguinte, ó. Vou fazer aqui de ladinho, ó. Cara, se ele gasta, né? 5 litros de gasolina, 5 litros de gasolina para fazer 80 quilômetros, quanto é que ele vai gastar para fazer 160? Daqui para cá não é o dobro? É, né? 160 é 2 vezes mais que 80. Então, obviamente, aqui também vai ser o dobro. Se eu vou dobrar a quantidade de quilômetro, eu vou dobrar a quantidade de gasolina. Logo, isso aqui tem que ser 10, né? Ou seja, você matava isso aqui rápido, sem precisar ter feito a regra de 3. Tá bom? Mas se você não teve essa ideia aqui, não tem problema. Você pode fazer a regra de 3 que dá certo, normalmente. Segunda questão aí, ó. Um trabalhador ganha 150 reais por 3 dias de serviço. Então tá, 150 reais, R de reais, por dias de serviço, D de serviço. 150 reais em 3 dias. Quanto ele ganhará por 10 dias? Então, quanto ele ganhará, né? Ou seja, quantos reais ele vai ganhar em 10 dias? Muito bem, vamos resolver essa regra de 3 aqui, né? O número de dias aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então a gente vai botar aqui, né? Seta para cima, porque de 3 foi para 10, então aumentou o número de dias.
Se aumentou o número de dias, o número de reais vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar, né? Porque ele vai trabalhar mais, né? Então vai aumentar. Então é uma regra direta, né? Uma regra de 3 simples direta. A gente pode multiplicar fazendo o cruz ali, né? A cruz. Então vai ficar, no caso, 3x, que é igual a 10 vezes 150, né? 10 vezes 150. Logo, 3x vai ser igual a 1.500, né? Isso aqui dá 1.500. 10 vezes 150 dá 1.500. Muito bem. E agora vamos isolar o x aqui, né? Para a gente descobrir o valor dele. 1.500 dividido por 3, né? Logo, x vai ser quanto? 500, né? Se você fizer a continha aí, vai dar 500. Então, galera, em 3 dias ele ganhou 150 reais. Em 10 dias ele vai ganhar quanto? Tá aqui, ó, 500 reais em 10 dias. Beleza? Quer ver uma outra forma de você fazer isso mais rápido também? Se você está um pouco mais avançado, se você está iniciando, não, faz assim mesmo, depois você vai melhorar. Agora, se você está um nível um pouco mais avançado, você poderia pensar também o seguinte, ó. Ora, se ele em 3 dias ganha 150, é porque em um dia ele ganha 50, né? Se em 3 dias ele ganha 150, é porque em um dia ele ganha 50. Se em um dia ele ganha 50, em 10 dias ele vai ganhar quanto? Ora, multiplicou por 10 para cá, de 1 não foi para 10, multiplicou por 10. Então aqui também vai multiplicar por 10. 10 vezes 50, 500. Você poderia pensar assim também. Se você não entendeu, faz a regra de 3 mesmo normal, tá? Terceira questão. Um carro com velocidade média de 80 km, então a gente já tem aqui a velocidade 80 km. Leva 3 horas para chegar a um destino. Tá, então aqui nós temos a quantidade de hora, 3 horas. 80 km leva 3 horas para chegar a um destino. Quanto tempo levará? Então, tempo, né? Coluna do tempo, eu tenho que botar o x aqui. Quanto tempo levará se a velocidade média for aumentada para 120? Então, a 80 km ele chega em 3 horas. A 120 km ele vai chegar em quantas horas? É esse, né? O x da questão. Vamos ver aqui o seguinte. A velocidade aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? De 80 foi para 120, está correndo mais rápido. Agora se liga, galera. Se liga aqui. Se a velocidade aumentou, o tempo vai aumentar ou diminuir? Diminuir, né? Vai diminuir, porque se correndo a 80, aqui ó, ele chega em 3 horas, se ele correr mais, se ele aumentar mais a velocidade, ele vai demorar menos tempo, não é isso? Isso aí é óbvio, né? Se você vai mais rápido, você demora menos. Se você vai mais devagar, você demora mais. Então veja que a velocidade subiu, tá vendo? Desse lado aqui. Mas o tempo, né, em hora vai cair. Então ficou uma seta apontando para cima e uma seta apontando para baixo. Quando é assim, galera, é regra de 3 inversamente proporcional. Aí, ao invés de você multiplicar em cruz, você multiplica de lado, assim. Você entendeu? Eu explico também isso direitinho na primeira aula. Então vai ficar assim, ó. 120 vezes x é igual a 3 vezes 80, né? Eu já vou botar logo a resposta aqui para a gente ganhar tempo, ó. 240, né? Que é 3 vezes 240. Você faz assim, ó. 120 vezes x é igual a 80 vezes 3, né? Ou 3 vezes 80, que é 240, tá? Você não multiplica em cruz, você multiplica de lado. Aí fica assim, ó, x, que é igual, né, a 240 dividido por 120. Logo, né, a gente pode cortar esse zero com esse, né, simplificar, vai ficar 24 por 12, que dá 2, né? Dá 2. 2 o quê? 2 horas, né? 2 horas. Então, o carinha ali, ó, que levou 3 horas correndo a 80 km por hora, como ele aumentou a velocidade para 120, agora ele, em vez de chegar a 3 horas, vai chegar em 2, ou seja, ganhar uma horinha, né? Mais uma torneira enche um balde de 20 litros em 4 minutos. Quanto tempo levará para encher 5 baldes iguais? Eu vou fazer essa questão de duas formas, para você enxergar bem. Vamos lá. Primeira forma. Você pode fazer o seguinte. Uma torneira,
enche um balde de 20 litros em 4 minutos. Você pode pensar o seguinte, um balde, né, enche em quantos minutos? Em 4. Vou até anotar aqui, ó, B de balde, M de minutos, né? Então, um balde é enchido em 4 minutos, né? Beleza, é isso que ele está dizendo. Quanto tempo levará para encher 5 baldes? Então, você pode pensar aqui, ó, 5 baldes em quanto tempo? Beleza. Vamos fazer isso aqui. 1 vezes x dá x, né? Porque é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, a gente tem que multiplicar cruzado, né? 1 vezes x dá x. E 5 vezes 4, né? 5 vezes 4 dá 20. Então, a gente já chegou à resposta aqui, ó. Vai levar 20 minutos. 20 o quê? Minutos. Tá? Se ele enche um balde em 4 minutos, 5 baldes, 20 minutos. Agora, vamos fazer de uma outra forma. Para quem não enxergou dessa forma aí, tem essa forma aqui também, ó. Uma torneira enche um balde de 20 litros em 4 minutos. A gente vai usar as grandezas litros e minutos. Isso aqui é um L, tá? L e M. L de litros, M de minutos. Então, quantos litros? Primeiro, 20. 20 litros. Quantos minutos? 4. Aí ele está dizendo assim, quanto tempo levará para encher 5 baldes iguais? Se é iguais, é porque todos os baldes têm 20 litros. Se eu tenho 5 baldes com 20 litros, no total eu tenho quantos litros? 100 litros, não é verdade? 100 litros. E esses 100 litros vão demorar quantos minutos? A gente bota o x aqui. Entendeu o raciocínio? Como é uma regra de 3 direta também, a gente multiplica cruzado. 20 vezes x, né? 20 vezes x é igual a 100 vezes 4, que nesse caso dá 400, né? Eu já vou botar aqui a resposta para ganhar espaço e tempo. Vamos isolar o x, vai ficar 400 dividido por 20. Logo, x é igual a 20. Ó, mesma coisa. 20 o quê? Minutos, né? Vai demorar, então, 20 minutos. Poderia pensar dessas duas formas, tá? Obviamente, essa primeira forma aqui, a conta é menor, né? O atleta corre 10 quilômetros em 50 minutos. A gente já vai anotar aqui, ó, quilômetros e minutos. Nós temos aqui, no caso, a primeira relação, né? 10 quilômetros em 5 minutos. Beleza. 5 não, 50, né? Em quanto tempo, olha a pergunta, em quanto tempo? Qual é a coluna do tempo aqui? Essa aqui, né? Que é dos minutos. Então, o tempo vai aqui, ó. Que a gente não sabe, né? Vamos chamar de x. Em quanto tempo ele correrá 6 quilômetros? Muito bem. Mantendo o mesmo ritmo. Então, mantendo a mesma velocidade. Galera, a quantidade de quilômetros aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Seta para baixo. A quantidade de minuto, neste caso, vai aumentar ou diminuir? Diminuir, né? Porque se ele vai correr menos quilômetro, então, e ele vai manter o ritmo, porque está dizendo aqui, ó, que vai manter o ritmo. Então, se ele vai correr menos quilômetros no mesmo ritmo, significa que ele vai correr menos tempo também. Então, é diretamente proporcional. Quer ver? Analisa bem direitinho aí para você ver. Como é diretamente proporcional, a gente vai multiplicar cruzado, né? 10 vezes x, ó, 10 vezes x é igual a 6 vezes 50, que nesse caso dá 300, né? 6 vezes 50, 300. Logo, se a gente isolar o x aqui, né, para descobrir o valor dele, vai ficar que x é igual a 300 dividido por 10. Logo, x nesse caso é 30. 30 o quê? Minutos. Minutos. Ele faz 10 quilômetros, aqui ó, 10 quilômetros em 50 minutos e 6 quilômetros em 30 minutos. A gente não sabia, chamou de x, mas agora a gente sabe. Beleza? Tem outras formas de fazer isso mais rápido, né? Mas a gente fez dessa forma aí. Mas pode ser feito de outra forma também. Um saco de ração de 5 quilos dura 20 dias. Tá, então aqui eu tenho quilos e tenho dias. 5 quilos duram 20 dias. Para alimentar um cachorro. Beleza. Quantos dias? Então a pergunta é dias. Então x vem nesse lado aqui. Quantos dias durará um saco de 8 quilos? 5 dias, 5 quilos, 20 dias. E 8 quilos, dá quantos dias? Vamos analisar, né? A quantidade de ração aumentou ou diminuiu? Aumentou. Beleza.
Se eu tenho mais ração, vai demorar mais ou menos dias? É a mesma, vai dar mais no caso, né, galera? Mais dias. Mais dias, supondo que a gente está dando a mesma quantidade, né? E se você der mais, pode ser que demore menos, né? Mas a questão não falou se é para dar mais ou menos para o cachorro, então a gente vai subentender que é para dar a mesma quantidade. Então, se você dá a mesma quantidade, 5 quilos duram 20 dias. Dando a mesma quantidade, 8 quilos vai durar quantos dias? Essa é a pergunta, né? Então, aumentou aqui a quantidade de quilo, de ração, aumentou. Normalmente, então, a quantidade de dias também vai aumentar, porque você tem mais ração. Então, é uma regra de 3 diretamente proporcional, tá? Nesse caso, vai ser 5x, né? Que a gente está multiplicando cruzado, é igual a 8 vezes 20. E 8 vezes 20 é 160, tá? Nesse caso, x é igual a 160 dividido por 5. Por que eu estou fazendo essa aqui mais rápido? Porque a equação do primeiro grau a gente já tem aula, você já tem que saber resolver isso aqui, tá? Se você não sabe, volta aí no canal e assiste as aulas de equação do primeiro grau, tá? Nesse caso, 160 dividido por 5, galera, sabe quantos dias dá? Sabe quantos dias não? Sabe quanto dá? Dá 32. Dá 32. Nesse caso, 32 dias. Então, 5 quilos duram 20 dias. 8 quilos vão durar 32 dias. Beleza? Mais uma questão. Em um restaurante, 15 garçons atendem 90 clientes em 1 hora. Vamos anotar aqui as informações. G de garçons, C de clientes. No caso, nós temos 15 garçons que atendem 90 clientes em 1 hora. Quantos garçons? Então a pergunta é quantos garçons? O X então vem na coluna dos garçons, aqui. Quantos garçons seriam necessários para atender 150 clientes? Muito bem, vamos analisar se isso aí é diretamente ou inversamente proporcional. A quantidade de clientes nesse caso aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. E a quantidade de garçons? Vai ter que aumentar ou vai ter que diminuir para poder atender todo mundo no mesmo tempo? Porque olha só, galera, ó, quantos garçons seriam necessários para atender 150 clientes no mesmo tempo, ou seja, na mesma hora, né? Em 1 hora. Ó, você tinha 90 clientes, agora você tem 150. Só que você só tinha 15 garçons e você atendia 90 clientes com 15 garçons em 1 hora. Agora você tem 150 clientes e você quer continuar atendendo em 1 hora. Você vai ter que ter mais ou menos garçons? Mais, né? Então também vai aumentar a quantidade de garçons, tá? Vai ter que ser mais garçons para poder atender em 1 hora, tá? Então é uma regra de 3 diretamente proporcional, né? A gente vai, no caso aí, multiplicar cruzado, né? No caso, ó, 90 vezes x, né? 90 vezes x é igual a 15, né? Vezes 150, tá? Vamos fazer essa conta aqui do lado, ó. 150, né? Vezes 15. Peraí, armei errado aqui. Vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Aí é só abaixar, né? 0, 5, 1. Soma tudo. 0, 5, 7 com 3, 10, 12. Vai 1, 2. No caso aqui, dá 2.250, né? 15 vezes 150 dá 2.250. Aí vamos descobrir o valor de x, né? 2.250 dividido por 90. Isso aqui é a equação do primeiro grau, tá? X nesse caso, vamos ter que fazer essa conta, né? 225 dividido por 9. Eu simplifiquei esse zero com esse, tá? Vou fazer aqui do lado, ó, 225 dividido por 9. Nesse caso, vamos ter que pegar o 22, né? 22 por 9. Se a gente botar aqui 3, vai passar, porque 3 vezes 9 é 27. Então tem que ser 2, porque 2 vezes 9 dá 18.
Aí sobra 4, né? 18 para 22 sobra 4. Não dá para dividir, a gente pode baixar o 5, aí vai ficar 45. 45 dividido por 9, isso aqui dá uma divisão exata, né? Isso aqui dá 5, porque 9 vezes 5 é 45, e 45 menos 45 dá 0. Nesse caso, x é igual a 25. 25 o quê? Garçons, tá? Então, para atender 150 clientes em 1 hora, eu vou precisar de 25 garçons. Ou seja, 10 garçons a mais, né? Poderia ser essa pergunta também. Quantos garçons a mais? Aí você ia anotar 10 garçons a mais, porque se tinha 15 e agora 25, né? Então são 10 a mais. Muito bem. Se 6 operários constroem um muro em 10 dias, tá? Então nós temos aqui OP de operários e D de dias. 6 operários constroem um muro em 10 dias. Não sei se vocês estão ouvindo os cachorros de fundo aí latindo. Espero que não esteja atrapalhando. Quantos operários? Então a pergunta é de operários. Quantos operários seriam necessários para construir o mesmo muro, só que agora em 4 dias? Olha só que interessante, né? Você tem 6 operários construindo um muro em 10 dias. Aí a pessoa fala assim, não, 10 dias é muito tempo. Eu quero construir esse muro em 4 dias. Então, nesse caso, diminuiu a quantidade de dias, né? De 10 foi para 4. Só que aí eu te pergunto, meu filho, se para construir em 10 dias tem que ter 6 operários, para construir em 4 dias tem que ter muito mais operário, né? Então tem que ter bem mais que 6 operários. Porque 6 operários fazem em 10 dias. Para você fazer em 4, você vai ter que ter mais gente trabalhando. Então veja, a quantidade de dias diminuiu, mas a quantidade de operários vai ter que aumentar. Então, nesse caso, é uma regra de 3 inversamente proporcional. E aí você já sabe que quando é inversa, a gente multiplica de lado, tá? Nesse caso aqui, ó, vai ser x vezes 4, né? Ou 4 vezes x, que é a mesma coisa, é igual a 6 vezes 10, que nesse caso dá 60, né? Logo, x é igual a 60 dividido por 4. Lembrando que isso aqui é a equação do primeiro grau, tá? 60 dividido por 4, galera, vai dar 15. Nesse caso, a gente vai precisar de 15 operários, tá? Para construir em 4 dias. Mais uma. Uma máquina preenche 100 caixas em 2 horas. Quanto tempo levará para preencher as mesmas caixas se a máquina estiver funcionando a metade da sua capacidade? Essa questão aqui, galera, ela é um pouco mais, um nível um pouco mais avançado. Ela não é tão comum, não é tão trivial. Então, presta bastante atenção para você entender como que resolve ela. Obviamente tem outras formas, eu vou abordar aqui uma delas. Veja, nós temos aqui que a máquina, ela preenche 100 caixas, né? Em 2 horas. Em 2 horas. Aí pensa assim, galera, ó. Se ela preenche 100 caixas em 2 horas, é porque ela preenche, então, 50 caixas em 1 hora. Não é verdade? É, né? Se ela preenche 100 caixas em 2 horas, é porque ela preenche 50 caixas em 1 hora. Muito bem. Essa aqui, galera, é a capacidade normal da máquina. Ela funcionando normalmente, ela consegue fazer 50 caixas, preencher, né? 50 caixas em 1 hora. Isso é a capacidade normal. Só que a questão está perguntando aqui, ó, quanto tempo levará para preencher as mesmas caixas, ou seja, as mesmas 100 caixas, se a máquina estiver funcionando a metade de sua capacidade? Então, a capacidade dela normal é 50 caixas em 1 hora. Mas se ela estiver funcionando só 50%, porque é a metade, né? Então ela vai estar funcionando, galera, só 25 caixas. Nas mesmas 1 hora. Porque ela não vai estar funcionando normal. Ela vai estar funcionando só pela metade. Capacidade reduzida pela metade, tá? Então ela vai estar fazendo agora só 25 caixas. Antes ela fazia 50 caixas em 1 hora. Agora ela faz 25 caixas em 1 hora. Porque reduziu pela metade. Tá aqui, ó. Beleza? Então é essa informação que a gente vai trabalhar,
tá? Nesse caso, ela faz 25, né? 25 caixas em quantas horas? Em 1 hora. Só que eu não quero 25 caixas, né? Eu quero 100, ó. 100 caixas. Ó, quanto tempo levará para preencher as mesmas caixas, ou seja, as mesmas 100 caixas. Só que agora ela está funcionando pela metade. Então eu quero 100 caixas. Vai demorar quanto tempo? É isso, tá? Nesse caso aqui a gente vai multiplicar cruzado, porque isso aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional, você pode analisar aí, tá? Ó, 25x no caso, né? É igual a 100, que é 1 vezes 100, né? 25x 1 vezes 100. Nesse caso, x é igual a 100 dividido por 25. Logo, x é igual a 4. Vai demorar, galera, 4 o quê? 4 minutos? 4 horas. 4 horas, tá? 4 horas. Muito bem, vamos lá. Um avião percorre 2.400 km em 3 horas a uma velocidade constante. Quanto tempo levará? Então ele quer saber quanto tempo, né? Tá aqui. Quanto tempo levará para percorrer o mesmo trajeto se a sua velocidade for reduzida em 25%? Olha só, muito parecido com a questão anterior, tá? Muito parecido com a questão anterior. É uma questão também um pouco mais difícil, mas vamos lá. No caso aqui, a gente precisa descobrir a velocidade deste avião. Só que ela não deu a velocidade. Não deu a velocidade explicitamente. Ela deu implicitamente, né? Tá no texto, mas é como se não estivesse. Ó, se você observar, tá aqui a velocidade, ó. 2.400 km em 3 horas. Essa é a velocidade. Quilômetros por hora, tá vendo? Quilômetros por hora. Só que ele não tá em 1 hora, né? Tá em 3 horas. Então a gente pode descobrir o seguinte, ó. 2.400 no caso, né? 2.400 quilômetros. Vou botar aqui, ó. Quilômetros e horas, né? Em 3 horas. Se ele faz 2.400 quilômetros em 3 horas, quanto é que ele faz em 1 hora? Entendeu? Aí a gente faz essa multiplicação. Nesse caso aqui é uma regra de 3 direta, a gente tem que multiplicar cruzado. 3x é igual a 2.400. Logo, x é 2.400 dividido por 3. Quando a gente resolver essa conta, a gente vai achar 800. 800 o quê? Quilômetros por hora. Então, esta é a velocidade do avião. Ele faz 800 quilômetros por hora, tá? Isso aqui é a velocidade, tá? Velocidade do avião. Só que não é isso que ela quer. Não é isso que a questão quer. Vamos lá. Quanto tempo levará para percorrer o mesmo trajeto se sua velocidade for reduzida em 25%? A gente sabe o seguinte, que correndo, aqui ó, correndo 800 km por hora, ele chega lá em 3 horas. Chega lá em 3 horas. Aí a velocidade vai ser reduzida em 25%, tá vendo? Ou seja, vai diminuir. Só que a gente não sabe quanto é que vai ficar ainda. A gente tem que descobrir, tá? Ou seja, nós temos que calcular aqui 25% de 800 para descobrir quanto que reduziu. E aí, com essa velocidade reduzida, é que a gente quer calcular quanto tempo vai ser, tá? Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. Como a gente está fazendo aqui regra de 3, eu poderia calcular esses 25% usando ali a regra da porcentagem. Mas eu vou usar a regra de 3, já que a gente está falando de regra de 3 aqui, é bom que vocês conhecem também porcentagem abordada aí pela regra de 3, tá? No caso, o avião funcionando em sua plenitude, né, em sua perfeição, no seu 100%, ele faz 800 km por hora. Então, nós temos aqui, ó, que 800 km por hora corresponde a 100% da capacidade do avião. Beleza? Aí a questão fala, galera, que ele vai reduzir em 25%, ó. Tá vendo aqui, ó? 25%. Ora, se ele está funcionando 100% e vai reduzir 25%, é porque ele vai estar funcionando só 75%, né? Ele vai estar funcionando só 75%. E aí a gente vai descobrir qual vai ser a velocidade dele, funcionando
só 75% no caso, tá? Então, a gente multiplica aqui, ó, cruzado também, porque é uma regra de 3 direta, tá? Então, vai ficar 100x é igual a 800 vezes 75. Eu fiz essa conta aqui, 800 vezes 65, para a gente ganhar tempo. Isso aqui vai dar 60 mil, tá? 60 mil. Aí quando a gente pegar e dividir, né? Ó, x é igual a 60 mil. 60 mil dividido por 100, a gente vai ter que x vai ser igual a 600. 600 o quê? Quilômetros por hora. Então, eu sei que pode parecer um pouco confuso, essa é uma questão realmente um pouco mais difícil. Mas à medida que você for fazendo mais questões, você vai entendendo melhor, tá? É normal se você estiver um pouco confuso. Então, quando ele está funcionando a 75%, ou seja, com a velocidade reduzida, né, em 25%, ele vai estar correndo apenas 600 km por hora. Quando ele está a 100%, aqui ó, 800 km por hora. Quando ele está a 75%, com a redução de 25%, né? Ele funciona 600 km por hora. Beleza, vamos ler a questão de novo, porque não é isso que ela quer. Quer saber o seguinte, ó. Quanto tempo levará para percorrer o mesmo trajeto com a velocidade reduzida? No caso, galera, ele quer saber o seguinte, vamos fazer aqui de lado, ó. Ele faz 600 km em 1 hora. Não é isso, ó? 600 km por hora. 600 km em 1 hora. E eu quero saber o seguinte, quanto é que ele vai percorrer os 2.400 nesta velocidade, ou seja, 2.400 vai demorar quanto tempo? É isso, então vai ficar aqui, ó, 600x, porque a gente vai multiplicar cruzado, porque é uma regra de 3 direta, igual a 2.400. Agora a gente isola o x, fica 2.400 dividido por 600. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, fica 24 por 6, que nesse caso dá 4. 4 vezes 6, 24. 4 o quê? 4 o quê? 4 horas. 4 horas. 4 horas. Então, reduzindo a velocidade em 25%, ele vai percorrer o mesmo trajeto de 2.400 km, só que ele fazia em 3 horas. Agora ele vai fazer em 4. Em 4 horas, porque ele reduziu, né? Ele reduziu a velocidade. Antes, ele funcionava aqui, ó, 800 km por hora. Agora, com a redução de 25%, só está funcionando 600 por hora. 600 km por hora, beleza? Por isso ele vai gastar 1 hora a mais, né? Vamos para mais uma questão, mais uma, não desanima não. Uma fábrica entrega 1.200 produtos em 5 dias, funcionando 8 horas por dia. Quantos dias levará para produzir a mesma quantidade de produtos se passar a funcionar 10 horas por dia? Bom, essa questão também é um nível um pouquinho mais avançado, né? As últimas aqui é um pouquinho mais avançado, mas vamos lá, ó. No caso aqui, a gente pode calcular o seguinte. A primeira coisa que a gente pode descobrir aqui é quanto que essa máquina, essa fábrica no caso, né, produz por dia. Porque ele disse 1.200 em 5 dias, mas ele não falou em um dia, né? A gente pode descobrir. Então, vamos descobrir aqui, ó, em um dia. Em um dia. Quanto que essa fábrica produz em um dia? Ora, se ela produz 1.200 em 5 dias, em um dia ela produz quanto? É uma regra de 3 diretamente proporcional, tá? Então a gente multiplica cruzado. 5x é igual a 1.200. Logo, x é igual a 1.200 dividido por 5. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai achar 240. Eu já fiz aqui anteriormente para ganhar tempo. Então essa fábrica, galera, ela produz 240 produtos em um dia, tá? Isso aqui é em um dia. E se você fizer a conta certinho aí, multiplicar por 5, você vai ver que em 5 dias vai dar exatamente 1.200. Muito bem. Só que esse um dia aqui, galera, esse um dia aqui, ó, é quantas horas de trabalho? Esse um dia é 8 horas, tá? Tá dizendo bem aqui, ó, 8 horas por dia. Então,
qual é a relação que a gente conclui? Que em um dia de 8 horas de trabalho, ela faz 240 produtos, né? Peças ou produtos? Produtos. Então, ó, em um dia de 8 horas de trabalho, ou seja, em 8 horas de trabalho, ela produz 240 peças. P de peças ali. 8 horas de trabalho, 240 peças. Beleza? Aí a questão quer saber o seguinte: quantos dias levará para produzir a mesma quantidade de produtos se passar a funcionar 10 horas? Ou seja, se eu começar a funcionar 10 horas, quantos produtos eu vou fazer? Aí aqui nós temos também uma regra de 3 diretamente proporcional. Então a gente vai multiplicar cruzado. Ó, cruzado. 8 vezes x é igual a 10 vezes 240. E 10 vezes 240 é 2.400. Logo, x é igual a 2.400 dividido por 8. X, nesse caso, é igual a 24 por 8 dá 3, né? Isso aqui dá 300, tá? 300. Então, galera, olha só. Funcionando a 8 horas por dia, ela faz 240 produtos. Funcionando 10 horas por dia, foi isso que a gente descobriu, né? Tá bem aqui, ó. Funcionando 10 horas por dia, ela faz 300 peças, 300 produtos, né? Ou seja, faz mais, né? Obviamente, está trabalhando mais tempo, faz mais peças. Muito bem. Então, ele quer saber quantos dias eu vou demorar para fazer 1.200, né? Porque ele pergunta aqui, ó, quantos dias levará para produzir a mesma quantidade, ou seja, 1.200. Só que trabalhando agora 10 horas. Eu já descobri em um dia. Em um dia, ó, em um dia eu faço 300 produtos. Ou seja, em um dia de 10 horas, né? Em um dia de 10 horas eu faço 300 produtos. Quantos dias eu vou demorar para fazer os 1.200? Então, agora a gente realiza aqui a nossa regra de 3, né? Vamos fazer aqui, o espaço está pouco, vou fazer aqui de lado, ó. É 300x, né? Porque eu estou multiplicando aqui, ó. 300x, que não vai dar, tem que apagar aqui, peraí. Vou fazer aqui embaixo mesmo, ó. 300x é igual a 1.200, né? Que é isso aqui, ó. 1.200. Logo, x é igual a 1.200 dividido por 300. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Vai ficar 12 dividido por 3, que nesse caso é 4. Então, galera, 4 o quê? 4 dias, tá? 4 dias. Então, assim, ó, trabalhando 8 horas por dia, em 5 dias eu faço 1.200 produtos. Só que trabalhando 10 horas por dia, eu vou fazer esses mesmos 1.200 produtos, só que agora em 4 dias. Beleza? Tá aqui, ó, 4 dias. Aqui já é mais tranquilo, ó, pra gente dar uma relaxada aqui, né? Se 8 operários conseguem realizar um trabalho em 15 dias, então eu tenho aqui OP de operários e tenho aqui dias. 8 operários realizam um trabalho em 15 dias. Quantos dias? Então a pergunta é dias, é aqui, ó. Quantos dias levarão 12 operários para fazer o mesmo trabalho? Beleza, né? Aqui ele já deu todos os dados, né? Uma regra de 3 trivial. No caso aqui, nós temos que a quantidade de operários aumentou, né? A quantidade de operários aumentou. Será que a quantidade de dias vai aumentar ou diminuir? Se a quantidade de operários aumentou, galera, é porque esse trabalho vai ter menos dias, né? Porque agora tem mais gente trabalhando. Se tem mais gente trabalhando, é porque os dias vão ser menos, né? Vão ser menos dias, porque tem mais gente trabalhando. Então aqui é uma setinha para baixo. Então, como uma seta aponta para cima e a outra seta aponta para baixo, nós temos então que essa é uma regra de 3 inversa. E quando é inversa, a gente multiplica de lado, tá? Então, nesse caso vai ser 12x é igual a 8 vezes 15. Vou fazer essa conta aqui, ó. 8 vezes 15, 8 vezes 5 é 40, vai o 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, 120. 120.
No caso aqui, ó, x vai ser igual a 120 dividido por 12, né? Logo, x é igual a 120 dividido por 12 vai dar 10. Eu estou fazendo mais rápido para a gente ganhar tempo. Nesse caso aqui vai demorar o quê? 10 dias. Com 8 operários, você faz isso em 15 dias. Agora, se você tiver 12 operários, você faz isso aí, ó, em 10 dias, ou seja, menos tempo. Beleza? Galera, se você não conseguiu acertar ou compreender todas as questões, é completamente normal, principalmente se você estiver iniciando agora. Mas não desista, persista. Tamo junto, até a próxima.